Talvez o maior benefício que o jiu-jitsu pode oferecer para a vida de uma pessoa não é só na parte física. Você não só vai perder peso, talvez ganhe um pouco de força, se torne mais resistente, mas sim você vai trabalhar muito uma questão de resiliência psicológica. O grande chamariz no jiu-jitsu tá exatamente nisso. Porque uma pessoa que ela é mentalmente fraca, ela vai ter muita frustração no jiu-jitsu. Tanto que existe uma frase que eu gosto bastante que é: o jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro jiu-jitsu. Porque ele pode ser uma experiência muito frustrante ou pode ser uma experiência muito recompensadora, a depender do seu nível de paciência, da sua disciplina e da sua capacidade de focar e de entender que você precisa de persistência na criação de um processo para você se evoluir dentro da arte marcial. Por quê? Pensa lá, você chegou para treinar jiu-jitsu pela primeira vez. Você pode ser muito forte, você pode ser muito grande, você pode ser muito brabo. Mas às vezes você vai pegar um cara que é mais graduado que você e menor, e esse cara, ele vai te dar um atraso. Isso sim, se ele não acabar com você. E aí, isso abala muito a vaidade das pessoas. Porque justamente o crescimento, ele tá em você treinar, se desenvolver e você ter frustração. Você vai treinar, vai tentar fazer uma parada, isso daí vai dar errado, vai lutar com alguém que é mais graduado, ou às vezes tem a mesma graduação que a sua, e aquele cara vai fazer algo que você vai se sentir frustrado e você vai precisar entender que você precisa treinar mais, você precisa desenvolver, você precisa focar, você precisa estudar. E é muito curioso que você começa a ver, e hoje na faixa roxa eu consigo ver isso e conversar com colegas meus, como você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava na faixa azul, você não enxergava na faixa roxa, e hoje eu consigo ter a dimensão do que provavelmente os graduados em faixa marrom e faixa preta, eu consigo ter a dimensão, não tô falando que eu enxergo, mas que eles conseguem ter visão de coisas que eu não tenho. Então não à toa quando eu treino com faixa preta, eu vejo que às vezes eles estão 2, 3 passos às vezes na minha frente. Por quê? Porque o cara claramente treinou muito mais, estudou muito mais, o cara persistiu às vezes de 8 a 10 anos para chegar numa faixa preta. Então acho que é uma questão mental muito importante nos dias de hoje pra gente, porque a gente é muito acostumado a ter tudo muito na nossa mão, muito entregue. E o jiu-jitsu é aquela coisa que você vai dando passos de formiguinhas, você vai melhorando, você vai aprendendo a fazer uma coisinha, você vai encaixando uma coisa. E essa é que é a grande parada do jiu-jitsu, é que ele é muito grande. Então assim, ele tem muitas variações. Você pode ser um cara que luta mais da guarda, você pode ser um cara que passa mais guarda, você pode ser um cara que gosta de fazer guarda fechada, guarda-aranha, de la riva, guarda-laço, você pode ser um cara que é mais pesado, você pode ser um cara mais leve, você pode fazer mais berimbolo. Então ele tem muitas variações dentro dele. Então isso vai fazer às vezes que o seu jogo não case com o jogo do outro cara. Então é muito comum eu receber mensagem de outras pessoas que começaram a treinar, porque me viram treinando, falando assim: ah, Ed, tô treinando há um mês, mas as coisas não estão dando certo, tô fazendo uma coisa de errado. Eu falei: irmão, eu tô treinando tô no meu 5º ano de jiu-jitsu e treino de 4 a 5 vezes por semana e, pô, o bagulho não tá mais fácil também não, entendeu? Então assim, é porque você precisa tirar um pouco a vaidade do lado. Então isso tudo ajuda muito, assim, você começar a entender que, pô, se eu treinar sempre, se eu focar, se eu criar um método, se eu criar uma metodologia, se eu começar a me dar objetivos e ver esses objetivos serem concretizados, você vai tendo pequenas sensações de vitória. E acho que essa pra mim é a parte mais importante, assim. Eu vou falar um pouquinho mais dessa parada, da parte de controle emocional, que também é muito importante, mas eu acho que essa parte de resiliência é muito importante, é muito boa, principalmente porque a gente tá vivendo um momento muito difícil, a gente tem passado por muitas dificuldades, principalmente no país que a gente vive, e você ter essa capacidade de resistir às dificuldades que você passa, de você persistir, de você saber ter essa disciplina, é muito importante para um homem se desenvolver. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns benefícios que o jiu-jitsu pode trazer para sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Castro, sou jornalista e apresentador. Esse é meu novo canal. Se você quiser saber, hoje eu sou um faixa roxa com 2 graus, treino pela Aliança. Quem quiser um dia aparecer na Aliança Moca para treinar comigo, dar um confere, trocar uma ideia, sejam convidados. Tem pessoas que são inscritos no canal que treinam lá também. O Menino Enzo, gente boa pra cacete, treina lá comigo também. Tem outra rapaziada que acompanha, segue, troca ideia. Então é muito legal treinar com pessoas. Às vezes eu vou em outras academias, treino com pessoas que seguem o canal. É muito legal, porque aí você descobre às vezes se o cara é fã ou hater. O cara conhece seu trabalho, o cara pega no seu kimono e fala: você é hater, né? Você não gosta muito de mim. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma parada que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonado, que é jiu-jitsu. Então se você gosta de jiu-jitsu, se você quiser praticar jiu-jitsu, esse vídeo aqui é feito pra você. Se tiver dúvida, manda aqui nos comentários, pode mandar na minha DM também. Eu tento responder todo mundo sempre que posso, mas é uma parada que eu pratico tô no meu 5º ano de jiu-jitsu. Eu sou meio pinóia, o Lucas sabe, o Lucas tá aqui atrás,
Eu treino pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. Tem semana que eu treino 6 vezes. Gosto muito. Tem semana que eu pego 2 treinos no mesmo dia, porque eu sou muito apaixonado por isso. Mas é porque eu gosto bastante. Eu encontrei uma parada que eu me divirto bastante. Algumas pessoas, e acho que é uma parada que faz muito bem pra nossa mente, pra nossa cabeça. E gosto sempre aí de disseminar a palavra do jiu-jitsu para as pessoas. Uma coisa importante para você treinar jiu-jitsu é você estar bem suplementado. Então, você tá querendo comprar whey protein, creatina, tá querendo comprar o seu pré-treino, a minha recomendação para você é a Growth. Não só tem os melhores suplementos, mas uns dos melhores preços do mercado. E usando o cupom GENETICA da Growth, você tem um desconto nas suas compras, não paga nada mais e ajuda a gente aqui do canal. Então, usa o cupom GENETICA no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, e no mês de janeiro tá rolando uma promoção muito irada na Growth. Se você fizer compras na Growth de janeiro até novembro, você ganha um cupom em dezembro para você fazer suas compras grátis. Então vai funcionar mais ou menos assim, você vai fazer as suas compras de suplemento de janeiro até novembro e em dezembro eles vão fazer uma média aritmética ali de quanto você gastou ao longo de todos os meses e vão te dar um cupom com limite de até R$1.000 para você pegar os seus suplementos em dezembro. Então você tem que comprar todos os meses direitinho, tá? No regulamento tá tudo bem explicadinho e aí, quando chegar em dezembro você ganhou ali graças à sua compra constante de suplementos ao longo do ano. Pô, pra quem treina e compra todo mês, pô, meu professor de jiu-jitsu, ele toma 2 sacos de whey por mês, velho. Imagina, mano. Pô, eu falei, irmão, o que você tá fazendo? Tá rebocando a casa com whey protein, velho. Mas assim, é muito importante você tá tendo essa disciplina, então, pô, faz suas compras na Growth bonitinho de janeiro a novembro, que em dezembro os seus suplementos saem de graça. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado pro site da Growth pra você conhecer mais e aprender mais dessa promoção animal. Achei muito legal essa promoção, tá? Muito legal mesmo, assim. Parabéns, amigos da Growth. Cupom GENETICA na Growth e bora pro vídeo. Acho que uma parada de jiu-jitsu que é muito boa também é a parte de consciência corporal, que eu acho que isso é muito legal. Porque você começa a ter que usar coisas do seu corpo e você começa a ter que entender. Porque assim, quem olha de fora às vezes não tem a dimensão da quantidade de pequenas coisas que você precisa entender do seu corpo para você praticar jiu-jitsu, né? Então, pô, às vezes tem movimento de quadril, você tem movimento que você levanta uma parte do seu corpo, mas outra fica, você mexe ombro, você faz ponte. Você tem que começar a entender como o seu corpo funciona, como o seu corpo flui e até mesmo trabalha às vezes flexibilidade, tem toda uma questão, tanto que, cara, tem um esporte que é muito bom para quem pratica jiu-jitsu, que é o Pilates. Quem pratica Pilates costuma ser muito bom em jiu-jitsu porque tem toda uma questão de flexibilidade, de força, de resistência, de você parar em posições esquisitas. E acho que existe um pouco de um preconceito que a galera tem com o jiu-jitsu, de achar que jiu-jitsu é uma coisa meio de marombeiro, de um cara meio pit boy, meio fortão, meio não sei o quê. Quando o jiu-jitsu tem muita gente, você pega um João Miau, um Paulo Miau, os irmãos Miau, são 2 magrelos, flexível pra cacete, e que eles fazem umas posições bizarras, assim, com perna, com braço, e são o estereótipo do que é, por exemplo, um Fábio Gurgel, que é um outro excelente jiu-jiteiro, mas que tem aquela coisa mais brutão, generalzão, grandão, tal. Então você entende que tem uma questão de uma consciência corporal muito grande, assim, no jiu-jitsu. Isso é muito legal. Você vai descobrir coisas do seu corpo, coisas de movimentação que são muito importantes também. Mas acho que a questão que mais me pega mesmo é a questão de controle emocional. O controle emocional, ele é absurdo, assim, que é um dos maiores benefícios que tem do jiu-jitsu, assim, que é uma questão de você estar sempre trabalhando sobre pressão. Pressão, 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 pressão. E é uma pressão controlada e você começa a ter um cenário onde você pode estar num desconforto muito grande, mas você consegue estar entendendo que, pô, isso aqui tá muito ruim, mas eu consigo sair, né? Se eu pensar bem, se eu me organizar. Então, por exemplo, você tá treinando com um cara que é mais pesado que você. O cara pegou suas costas. Fala do meu treino de ontem. Tava treinando com um cara, o cara pegou minhas costas. Como é, amigo? Então o cara pegou, encaixou uma posição querendo estrangular, que é uma coisa muito ruim. O cara tá te enforcando, você tá começando a perder o ar, você tá começando a parar de respirar, você começa a ver essa circulação abaixar, a coisa começa a ficar escura. Só que assim, você começa com o tempo treinando, você começa a ver tipo assim, tá, isso aqui tá ruim, mas ainda não tá 100% ruim. O que eu posso fazer para ficar menos ruim? Ah, se eu puxar essa mão, eu consigo respirar um pouco melhor. Se eu virar minhas costas pro lado, colocar minhas costas no chão, ele já não me enforca tão fácil. Se eu conseguir tirar o meu quadril, eu faço com que ele não consiga voltar àquela posição que ele estava encaixando. Então você vai aos poucos entendendo como trabalhar dentro do desconforto. Um cara subiu em você, esse cara tá na montada sua, assim, o cara tá em cima de você, pá, não acabou a luta ainda. Então você começa a entender o que você pode fazer, você começa a ter que trabalhar com calma. Por exemplo, existem exercícios específicos, eu adoro,
exercícios que a gente tem que você começa de uma posição ruim. Você vai começar com o cara já nos seus 100 quilos, já na sua montada, já nas suas costas, porque você começa a ter que trabalhar o seu psicológico pra, quando eu estiver ruim, o que eu posso fazer? Esse é um controle de ansiedade muito legal, o ano passado pra mim foi um ano muito difícil, foi um ano de ansiedade muito alta, e era muito doido, assim, o quanto que às vezes eu ia com a ansiedade torando, assim, saindo de casa assim, mano, coração batendo, desesperado, meu Deus, minha vida vai acabar. Ia treinar jiu-jitsu, voltava, eu tava zen. Parecia que eu tinha renascido, assim, eu tava legal, tava neném. Ontem, né? Ontem eu falei com a Letícia, eu tava desesperado de ansiedade, tava, mano, morrendo. Fui treinar, encontrei com ela, eu tava light. Assim, tava tipo assim, você renasce, assim, mas é por isso, né? Você vai começando a entender, você vai começando a relaxar, é muita endorfina, é muita adrenalina, muita coisa assim. E acho que essa questão do estado de flow, né, que você tem de tipo, de você tá focado, de você tá fazendo as coisas, às vezes você tá treinando, cara, o tempo passa assim. Tem dia que eu entro pra treinar, eu esqueço que tinha conta pra pagar, problema pra resolver, problema em casa, né? Só quando eu chego em casa eu falo, caraca, tinha tudo isso, assim. Quem toca música tem uma coisa muito parecida, né? De você tá tocando e você não tá pensando exatamente no que você tá fazendo. E acho que tem uma questão também muito de caráter muito legal, né? De um controle de ego que é muito importante. Isso pra mim é a coisa mais importante, acho, assim, de tudo. O controle de ego, eu acho que talvez seja, eu botaria no número 1, né? Você precisa trabalhar muito sua vaidade. Porque às vezes você vai treinar com um cara que ele é menor que você, ele vai te bater. Às vezes você vai treinar com um cara que é menos graduado que você, ele vai te bater. Você vai treinar com um cara que é da mesma faixa que você, ele vai te bater. Aí você fala, meu Deus, perdi pro cara que é da mesma faixa que eu, que merda. Não, porque às vezes o cara treinou mais que você, estudou mais que você, é mais resiliente que você, é mais forte que você, às vezes é melhor que você, e tá tudo bem. Isso quer dizer que você não deve mais treinar? Não, isso quer dizer que você precisa, às vezes, entender dentro do seu processo se você precisa treinar mais, precisa se esforçar mais. Você começa a entender quais treinos são bons, quais treinos são ruins. Então, por exemplo, é muito comum em escolas de jiu-jitsu o cara evitar certos tipos de treino. Não treino com aquele cara que ele me bate, não treino com aquele cara que ele me bate, não treino com aquele cara que eu sou ruim. Então o cara às vezes só vai treinar em quem ele bate. Que é uma coisa, legal, você vai só bater nas pessoas, mas o quanto que você cresce nisso? Então, às vezes, é legal você ter esse controle de vaidade do tipo assim, e muitos caras bons que eu conheço, que são campeões, eles treinam justamente com os caras que batem neles, não nos caras que eles batem. Eles treinam com os caras que é pedreira, que é pedrada, que é duro, que é difícil, que é ruim, porque é onde o cara sabe que ele vai ter a evolução dele, vai ter o crescimento dele. E acho que isso é muito louco, né? Porque a gente tá muito acostumado a gente ser bom nas coisas, a gente querer receber carinho, a gente receber benefício, e às vezes a gente precisa fazer coisas fora do nosso conforto, né? O que eu sou ruim, onde eu não cresço, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu tenho uma questão aqui pra eu investir mais. E acho que isso é muito legal, né? Você trabalhar a sua vaidade, o seu ego, do tipo assim, um cara de 30 anos que pisa numa escola de jiu-jitsu, às vezes ele se sente um pouco ridículo. Eu tô 30 anos, tô usando kimono, não sei o quê. E aí quando você entra lá e você começa a treinar, e você começa a apanhar, e começa a crescer, e começa a melhorar, e apanhar, eu tô falando muito de... Gente, o jiu-jitsu não tem soco, não tem chute, né? Você não apanha, você não sai de lá com a cara roxa, quebrada, sem dente, não. Você perde uma luta, né? É tudo um ambiente muito controlado, que é muito legal. Mas você começa a evoluir, você começa a ver, tipo, eu tô crescendo, eu tô aprendendo, eu tô tendo experiências boas com pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito, muito importante. E tem o fator social, que pra mim ele é gigantesco, né? Eu falei num vídeo no começo do ano sobre a importância de você ter um terceiro lugar, né? A importância de você ter um lugar onde você vá que não seja o seu trabalho e não seja a sua casa. O jiu-jitsu, ele é o meu terceiro lugar. Então é um lugar onde você vai encontrar pessoas, onde você vai conversar, você vai conhecer gente diferente. O jiu-jitsu não tem muito como você roubar, né? Eu sou muito rico. Pô, legal. Tem um cara que é pobre, que ele é mais brabo que você, ele vai te bater. Mas meu kimono é caro. Ótimo, seu kimono é caro. Você vai apanhar do mesmo jeito. Você não vai ganhar do mesmo jeito. Então não tem muito como você, eu tenho uma bicicleta cara, eu tenho tênis caro, eu tenho não sei o que, cara. Cara, chegou ali na hora do vamos ver, não tem muito como fugir, não tem muito como você roubar isso. É um esporte muito franco. Ou você é ou você não é. Tanto que no lugar onde eu treino desde, sei lá, o chefe de restaurante, tem ex-deputado, tem chefe de multinacional, tem mecânico, tem borracheiro, tem galera que trabalha no Brás. Então assim, tem de tudo. Tem de tudo. Tem literalmente de tudo que treina no mesmo lugar que eu. Porque é uma gama muito grande de perfis diferentes de pessoas, de perfis diferentes de coisas diferentes, e aí você vai tendo essa socialização que é muito importante, você vai conversando com pessoas com vivências diferentes, com histórias diferentes, com jornadas diferentes, então você está conversando com outras pessoas, tem grupo do WhatsApp, tem a resenha, tem a conversa pós-treino, tem a conversa antes do treino, algumas escolas de jiu-jitsu fazem ação social, tem os campeonatos, as pessoas costumam ir juntos pro campeonato, você começa a conhecer pessoas, você começa a ter um ciclo social, você começa a ser integrado em algo, então assim, é uma coisa
coisa que às vezes pra pessoa que se sente muito sozinha, que se sente muito sem pertencimento, você começa a se ver dentro de uma outra coisa, né? Pô, eu tô representando aqui a minha escola, tô representando a minha academia, tô representando os meus amigos. Tem a questão também muito legal de você, pô, isso é uma coisa que eu tenho muito com algumas pessoas, tipo assim, pô, tem o meu treino, que é o meu treino de pancadaria, que é o cara que eu sei que, mano, ele vai me bater, mas é porque é legal pra nós dois. A gente sabe que a gente se diverte saindo na mão. E isso é muito legal. E tem os treinos, que às vezes é o pessoal que treina um pouco mais leve, que é um cara que às vezes não tem o mesmo pique e tal, e que eu sei, pô, aqui eu vou tirar o pé, porque é um cara que tá treinando por uma outra vibe, por uma outra pira, mas eu consigo achar jeitos de me divertir, porque existe um respeito mútuo ao próximo. E é muito louco que isso também existe das duas vias, né? Tem um maluco que eu treino, que é um cara que eu sou muito fã dele, assim, que é o Vitão, um cara forte, gigantesco, assim. Mano, o maluco, se quisesse, ele me matava, tá ligado? Mas a gente sempre treina junto. E ele vai numa boa, assim. Você vê que o cara, se ele quisesse, ele pô, outro dia me deu um golpe que, pô, se ele estivesse na maldade, eu tinha me quebrado inteiro. Mas você vê que o cara para na hora que precisa parar, o cara pega mais leve, o cara tem uma outra percepção. Aí o cara é parceiraço, é um cara que eu tô sempre trocando ideia, a gente tá sempre, tipo, na resenha. Então, pô, é muito legal você entender, tipo, o respeito que o cara tem por você, né? Tipo assim, pô, eu quero treinar com você, eu sei que se eu, mano, sentar porrada em você, vou te matar, mas aí dá pra você tirar um pouco o pé, ou também dá pra você botar um pouco o pé também aqui e ali. Então é muito legal como você vai entender, tipo, esse cara eu vou sair na mão pancadaria, esse cara talvez eu não vá, ou talvez o meu jiu-jitsu seja mais recreativo, às vezes você vai treinar com criança, às vezes você vai treinar com mulher, e tudo tem um respeito muito grande, né? Pelo menos no lugar onde eu treino, na Aliança Moca, do Mestre Casquinha, ele é um cara muito rígido, muito duro, é um cara que criou um espaço muito legal ali, onde esse respeito, ele é a lei. Pô, o cara desrespeitou, o cara fez uma parada um pouco errada ali, mano, o cara não é aceito naquele espaço. Então é muito legal você entender um pouco como tem esse respeito pela comunidade que você cria, pelas pessoas que você cria, né? E acho que isso é muito legal porque é um ambiente de interação. Então olha só o que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de um lugar que você vai treinar sua cabeça, vai treinar seu corpo, vai ter uma prática esportiva, vai conhecer pessoas, vai conhecer muito de você mesmo, e em nenhum momento, você vê que em nenhum momento eu tô falando aqui, pô, você vai brigar, vai sair na mão, vai poder defender sua família, vai poder... Porque eu acho que isso daí, às vezes é um pouco do cara que ele projeta umas paradas meio nada a ver no jiu-jitsu, assim. Se eu tiver um problema na rua, acho que a primeira coisa que talvez tente fazer é correr, ou tentar ir pra minha casa, falar, tem uma mulher, tem um cachorro, tem um pai pra cuidar e tal, cara, pô, beleza, você é mais macho que eu, pode ir embora, sacou? Mas se talvez precisasse me proteger numa situação, proteger alguém que eu gosto de uma situação, saberia me proteger, mas acho que esse é de longe, pra mim, o maior benefício. O maior benefício mesmo é esse, é cuidar da gente, cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso corpo e também estar conhecendo pessoas, estar inserido no meio. Eu acho o jiu-jitsu apaixonante, viciante. Eu recomendo e acho que se você tiver a oportunidade aí de fazer uma aula experimental esse ano, de você ir em algum lugar treinar, eu treino pela Aliança, eu sou fã da Aliança, do método da Aliança, tem Aliança no Brasil inteiro, acho que a metodologia do Fábio Gurgel excelente, recomendo pra você, vá lá, faça uma aula teste numa academia da Aliança, procura uma Aliança que esteja próxima de você, fala, o Edson Castro me recomendou tal, porque eu acho que você vai encontrar um lugar que ele é muito respeitoso, o método deles, e aqui eu vou falar uma coisa rapidinha, a metodologia da Aliança é muito legal, porque ela tem um carinho muito grande pelo faixa branca, né? Ele se preocupa muito com a jornada do faixa branca. Tem academias de bairro, óbvio, e de novo, gente, tem lugares e lugares onde você vai treinar jiu-jitsu, assim como tudo na vida. Existem academias de bairro ou academias menores que eles pegam faixa branca, bota ele com faixa marrom, faixa preta, aí tem um professor que não tá prestando atenção no que tá rolando, e aí o cara às vezes vai descontar as frustração dele num cara que às vezes nem sequer sabe treinar. Um amigo meu que começou a treinar, não tinha um mês de treino, machucou a costela, porque tava treinando lá na academia da Rebimboca do Sul, lá onde ele mora, tomou um apavoro, quase trincou a costela. E aí na Aliança eles têm um cuidado muito grande de pegar o faixa branca, de ensinar ele, o faixa branca ele só vai começar a lutar de verdade depois de um determinado número de aulas, então ele vai fazendo exercícios específicos para ele começar a entender o controle, entender posição, entender o que vai acontecer, tem acompanhamento, tem aula que às vezes tem 2, 3 professores ali dando aula, prestando atenção nas posições, tem uma parte técnica muito grande, tem essa preocupação muito grande de saber que o aluno, às vezes, ele tá fazendo aquilo por hobby, não porque ele quer sair descendo a porrada em todo mundo. Então, quanto melhor aquele aluno tiver no dia seguinte, mais feliz ele vai estar. Então, um bom aluno é o que volta pra academia, não o que é espancado, o que apanha. Então, assim, se você quiser um lugar que é respeitoso, que tem uma metodologia clara, que tem um método de ensino claro, que trata bem o aluno, cara, eu acho que a Aliança, assim, é diferenciadíssima. Tem tudo quanto é canto do Brasil, tem tudo quanto é canto, principalmente de cidade grande como São Paulo. Recomendo bastante, dá uma olhadinha lá, fala que fui eu que recomendei, que você vai ter uma aula teste ali muito boa e com certeza você vai se apaixonar tanto quanto eu. E assim que você estiver treinando, não esquece de comprar os seus suplementos lá na Growth com o cupom GENET. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Valeu!